Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu gostaria, então, de apresentar a 8ª aula de Ecologia Animal, que, então, se intitula Estratégias Bionômicas 2, a vingança dos caramujos. Estratégias bionômicas, aquilo de seleção RK, é uma coisa que vocês já viram antes, mas eu gostaria de ver para uma ótica um pouquinho diferente, então é Estratégias Bionômicas 2, e por que vingança dos caramujos? Bom, vocês vão ver lá pelo final, vamos lá. Então, falar um pouquinho das perguntas de estratégias bionômicas primeiro. A gente viu na aula passada que seleção natural age maximizando a frequência de genes, alelos, mais adaptados nas gerações sucessivas. Mas como obter isso, né? Maximizar a frequência implica em vários componentes. Primeiro, o indivíduo precisa sobreviver para reproduzir, depois precisa reproduzir com timing apropriado e da maneira apropriada, e precisa também garantir que uma boa proporção de seus filhotes também reproduzam. Não adianta nada você botar 1 milhão de filhotes e nenhum deles reproduzir, porque você também não vai passar seus genes. Então, precisa também assegurar que uma proporção de seus filhotes reproduzam. Agora, os organismos têm que fazer isso tudo com orçamentos finitos de energia. Nenhum organismo consegue absorver uma quantidade infinita de energia, né? Um organismo tem uma capacidade limitada de adquirir alimentos, etc. Então, precisa ter um orçamento finito de energia que é dividido entre várias demandas conflitantes. Em primeiro lugar, obviamente, a demanda conflitante é de sobrevivência e reprodução. Nem tudo que o organismo vai fazer que seja bom para a sobrevivência vai ser bom para a reprodução, e vice-versa, né? Então, isso leva à necessidade de trade-offs, que é o termo em inglês, ou compromisso seria a tradução mais apropriada em português, mais aproximada, pelo menos. Então, quer dizer, o organismo não pode ter uma solução de todas as coisas tem tudo, ele precisa dividir os recursos disponíveis entre essas várias demandas. Também há compromissos menores dentro de cada rubrica, né? Grande rubrica, sobrevivência versus reprodução. Dentro de reprodução, por exemplo, há várias maneiras de dividir sua energia, então tudo isso está sendo selecionado de forma a maximizar a passagem dos genes, certo? Bom, e Ronald Fisher, a gente vai ouvir falar dele muito nessa aula. Ronald Fisher, em 1930, no seu clássico The Genetical Theory of Natural Selection, ele foi o primeiro, então, a estabelecer a distinção entre os determinantes meramente fisiológicos e os determinantes evolutivos da alocação de recursos às várias rubricas. Então, ele disse que ele não estava muito interessado em saber os mecanismos meramente fisiológicos que alocavam mais recursos à sobrevivência e à reprodução, mas as pressões ambientais e aos processos de seleção natural que determinavam evolutivamente a alocação de mais recursos para uma coisa ou para outra. Então, eu estava interessado nas causas finais, não meramente nas causas imediatas. A fisiologia, então, ela evolui dentro de pressões seletivas do ambiente para alocar mais recurso a uma ou outra demanda. E era nisso que ele estava interessado. Eu dizia, então, que ele estava interessado nas causas evolutivas da alocação de recursos às diversas demandas. Fisher, então, criou o campo de pesquisa que hoje a gente conhece por estratégias bionômicas. O que seriam, então, estratégias bionômicas? Primeiro, bionômicas. Nomos, a gente já encontrou esse sufixo várias vezes em economia, por exemplo. Então, nomos teria a ideia de administração de. Bio, vocês sabem, então, bionômico seria administração da vida. Então, é isso, né? Agora, então, quando reproduzir, com que intensidade, né? Duração da vida e tudo mais, isso tudo são estratégias bionômicas, né? E estratégia é justamente porque esse termo dá a ideia que isso não é uma coisa meramente fisiológica ou individual, isso é uma coisa moldada para aquela espécie por seleção natural. Então, na ciência militar, tática é o que lida com ganhos e perdas a curto prazo, estratégia é o que lida com ganhos e perdas a longo prazo. Então, estratégia é para dar a ideia justamente que aquilo não é uma questão meramente individual, aquilo é uma questão do que está sendo selecionado naquela linhagem, naquela espécie. Portanto, estratégias bionômicas.
Então, vamos ver algumas questões sobre a bionomia, né? E tentar, então, ver que respostas a gente poderia dar a várias questões sobre a bionomia, sobre a administração da vida dos organismos, né? Então, a primeira questão é quantos filhotes ter? Né? A primeira resposta que poderia passar na nossa cabeça é o máximo possível, mas o máximo nem sempre é o melhor. E essa questão foi brilhantemente respondida pelo meu avô, né, David Lack, com seu estudo clássico com andorinhões em Oxford, né? Então, o vovô David Lack estudou essa espécie aí em Oxford e ele observou a população por 2 anos, né, vendo ninhos que tinham tamanhos de prole 1, 2, 3 ou 4. Então, os andorinhões podiam ter 1, 2, 3 ou 4 filhotes, né? E ele acompanhou as ninhadas de ninhos de andorinhões que tinham 1, 2, 3 e 4 filhotes em cada um dos 2 anos. Ele observou a proporção de filhotes perdidos antes deles mesmos reproduzirem e a proporção de filhotes que conseguiam, então, sobreviver até o ponto deles mesmos reproduzirem e, portanto, continuarem passando os genes. Tá? Então, ele viu a proporção de filhotes que morriam antes de reproduzir e a proporção de filhotes que conseguiam reproduzir, nascidos em ninhos com tamanhos de prole 1, 2, 3 e 4. Em 1960, ele encontrou, então, que nos ninhos com tamanho de prole 1, você tinha 0% de filhotes perdidos, então o número médio que reproduziam em cada ninhada de tamanho 1 era um filhote. Nos ninhos de tamanho de prole 2, 5,6% dos filhotes eram perdidos, então 1,89%, que é 2 menos 5,6%, dos filhotes reproduziam em média nos ninhos de tamanho de prole 2. Nos ninhos com 3 filhotes, 22,2% eram perdidos antes de reproduzir, então o número médio que reproduziam era 2,33%. E, finalmente, nos ninhos de tamanho de ninhada 4, você tinha que 70% dos filhotes eram perdidos e apenas 1,20% em média reproduziam. Na verdade, 2 e 3 eram os tamanhos de prole mais frequentes em andorinhão e 1,1 filhote ou 4 filhotes eram mais raros. Então, nas ninhadas de 4, 70% dos filhotes eram perdidos e apenas 1,20 em média por ninhada reproduziam. Em 61, foram resultados semelhantes. Então, tamanho de prole 1, novamente, nenhum filhote perdido, todos reproduziam. Número médio de filhotes que reproduziam por ninhada 1. Tamanho de prole 2, 2,8% foram perdidos, 1,95% em média reproduziram por um tamanho de ninhada 2. Tamanho de ninhada 3, 22,2% perdidos, 2,33% filhotes em média reproduziram por ninhada de tamanho 3. E tamanho de ninhada 4, 65% foram perdidos e 1,4% reproduziram em média para o tamanho de ninhada 3. Então, vocês viram que os tamanhos de ninhada 2 e 3, que são os mais comuns na população de andorinhão, são aqueles que deixam mais filhotes para as gerações seguintes. Então, 1 não deixa mais filhotes para a geração seguinte, embora a sobrevivência seja 100%, está partindo de um filhote só. Agora, 4, embora o tamanho de ninhada seja muito grande, a sobrevivência é tão baixa que deixa menos filhotes que cheguem até a reprodução do que ninhos que têm um tamanho de ninhada 2 ou 3. Então, por isso, o tamanho de ninhada 2 ou 3 são favorecidos por seleção natural e, por isso, são os tamanhos de ninhada mais comuns em andorinhão. Alguém poderia fazer a interessante pergunta de por que ainda existem, então, ninhos com tamanho de ninhada 1 e 4. Mas isso a gente deixa para a nossa discussão, beleza? Mas o vovô resolveu brilhantemente essa questão ao mostrar, então, que, ao contrário do que a intuição ingênua poderia pensar, o número de filhotes máximo não é o ideal. O ideal não é ter o máximo de filhotes possíveis. O ideal é ter o número de filhotes que você consiga, a partir deles, gerar o máximo de filhotes na geração seguinte que reproduzam e passem seus genes. Tá? Então, isso, tamanho ótimo de ninhada, Lack, 1964. Agora, outra questão interessante seria quando reproduzir, né? Em que momento da vida reproduzir, né? E quanto investir em reprodução, né?
reproduzir cedo ou tarde, quando reproduzir, botar todo o esforço naquela reprodução, ou economizar uma parte do esforço. Essas questões foram respondidas em 1966 por um geneticista chamado George Williams, e ele, então, formulou o princípio de Williams, que eu acho que é absolutamente fundamental nessa discussão, que seria o seguinte: anotem nos vossos caderninhos. O esforço reprodutivo presente é inversamente correlacionado com a expectativa de prole futura. O esforço reprodutivo presente é inversamente correlacionado com a expectativa de prole futura. Ou seja, se esse organismo espera evolutivamente ter uma sobrevivência muito alta, viver muito tempo e ter muitas proles no futuro, então não invista tudo, é selecionado não investir tudo na sua reprodução nesse momento, porque você tem uma grande chance de sobreviver e ter várias outras proles futuras. Se você investir tudo agora, isso pode diminuir sua chance de sobreviver e vir a ter outras proles futuras. Por outro lado, se sua chance de sobreviver é muito pequena, se você é um organismo que tem muito pouca chance de sobreviver, sei lá, um vertebrado marinho que vai morrer logo depois, então o que é selecionado é você investir o máximo na prole naquele momento, tá certo? Então, um esforço reprodutivo gigantesco, de todo esforço que você puder na reprodução naquele momento, porque evolutivamente você não sabe, claro que nada disso é consciente, mas as decisões corretas são selecionadas por seleção natural. A estratégia correta seria você investir tudo na reprodução naquele momento. Isso, então, está ligado, naturalmente, à questão de quantas vezes reproduzir. Gera dois tipos de estratégia, né, nos dois extremos, que são heteróparos e semélparos. Os heteróparos, a estratégia que é mais familiar a gente, porque nós mesmos, humanos, somos heteróparos, naturalmente, e hetero é de repetição e paros é de reprodução, né? Então, heteróparos são aqueles que têm reprodução repetida. Então, um exemplo bastante extremo de heteróparo, bastante interessante, são os albatrozes. Os albatrozes, como vocês sabem, são aves de porte muito grandes, maiores do albatroz vagabundo, né? Podem ter 3,5 metros de envergadura, 3,5 metros de envergadura, e são bichos que vivem décadas, que nidificam em ilhas, né? Em ninhos muito próximos um do outro, e eles têm infanticídio muito comum, uma fonte de mortalidade dos filhotes muito comum, é infanticídio por outros casais. E os albatrozes, eles, então, o que eles têm? Eles têm uma prole a cada 2 anos, uma coisa assim, uma prole de um único filhote. Um albatroz, na sua vida, pode ter 20 proles. Uma fêmea de albatroz pode ter 20 proles de um filhote cada uma. E, na verdade, o macho e a fêmea de cada casal têm extremo cuidado parental e se revezam para tomar conta daquele filhote. Quando um dos membros do casal vai pegar peixes, etc., trazer comida para o filhote, o outro fica ali para defender o filhote contra tentativas de infanticídio dos vizinhos, né? Então, não teria sentido para o albatroz ele ter vários filhotes, porque isso só tornaria muito difícil ou praticamente impossível defender todos os filhotes ao mesmo tempo contra tentativas de infanticídio. Então, na verdade, os albatrozes têm um filhote de cada vez, cuidam muito bem dele e podem ter 20 eventos de reprodução ao longo de toda a sua vida. Então, são um exemplo bastante claro de heteróparos. Agora, outra estratégia chama-se semeoparidade. Semel é de único, então semeoparidade é de reprodução única. Então, um exemplo muito fascinante disso é do salmão. O salmão é um peixe que ele, na verdade, é um peixe que está se adaptando a uma vida marinha, mas ele não é perfeitamente adaptado, como a gente viu na aula passada. A seleção natural não é design inteligente, não projeta os bichos perfeitamente, e nunca apareceu a bendita mutação que permitisse a um salmão colocar os seus ovos na água salgada. Os ovos, para serem viáveis, precisam ser colocados na água doce. Mas toda a vida adulta do salmão na água salgada. Então, o que acontece? Os salmões nascem na cabeceira dos rios, né, de ovos colocados na água doce, e jovens ainda migram para o mar, passam a maior parte da sua vida no mar, na água salgada. Então, eles vão, aos poucos, vão cansando, ficando cansados de água salgada, e, num certo momento, eles dizem: sal não! Quando eles dizem sal não, eles imediatamente começam, então, a ir em direção aos rios de onde eles nasceram.
e sobem a corrente daqueles rios contra a corrente. Todos vocês já viram esses símbolos, esses filmes épicos, com ursos e aves de rapina e tudo, pegando um monte de salmões tentando subir as corredeiras, né, e morrendo de exaustão e tudo. Uma jornada épica, com uma mortalidade gigantesca, e alguns poucos conseguem chegar na cabeceira dos rios, e quando eles conseguem chegar na cabeceira dos rios, machos e fêmeas, as fêmeas ovulam na água, os machos ejaculam, fornecem espermatozoides, então fecundam os ovos, e aí a próxima geração está lá, e os daquela geração, imediatamente, todos eles morrem de exaustão, e nenhum deles volta para a água salgada, todos eles morrem de exaustão, né? Porque não teria sentido o risco, a perda para você subir de volta ao rio é tão grande que não teria nenhum sentido que os bichos, né, em termos de seleção natural, jamais teria selecionado que os bichos voltassem ao mar e tentassem subir de novo. Isso não teria nenhum resultado. Então, na verdade, o salmão é um exemplo bem interessante de um vertebrado semélparo. Então, os semélparos são muito encontrados, por exemplo, em vertebrados marinhos, que tem essa chamada reprodução Big Bang, né, que deixam milhares de descendentes na água e tudo mais. A esmagadora maioria dos quais vão morrer, não tem nenhum cuidado parental, mas alguns vão dar certo e gerar a próxima geração. Isso é muito encontrado em gramas também, sementes, imaginem sementes gramíneas, coisa desse tipo. Mas, de modo geral, a gente está mais acostumado a pensar nisso em animais e em invertebrados. O salmão é um exemplo interessantíssimo, então, de um vertebrado semélparo, justamente porque a evolução ainda não conseguiu livrar ele da obrigação dessa reprodução tão custosa em água doce, e não teria nenhum sentido que ele tivesse que voltar para tentar fazer isso de novo. Agora, uma outra pergunta interessante no estudo de estratégias bionômicas o que é limitante para o crescimento de uma população é o número de fêmeas, porque, na verdade, as fêmeas é que engravidam, têm imenso trabalho de produzir os filhos, e, teoricamente, poucos machos poderiam inseminar uma imensa quantidade de fêmeas e aumentavam a reprodução da população. Então, a população teria um potencial de crescimento muito maior se ela tivesse 90% de fêmeas e 10% de machos, do que se ela tivesse uma razão sexual equilibrada, um número equilibrado de machos e fêmeas. No entanto, a não ser menópteros sociais, que a gente pode discutir, né, que tem aquele sistema haplodiploide que a gente falou na aula passada, na esmagadora maioria das populações de animais, a razão sexual é de 1 para 1, um macho para uma fêmea, pelo menos a maior parte do tempo. Mas por quê? Não faz o menor sentido do ponto de vista da população. Mas, como a gente falou na aula passada, a seleção natural, a unidade de seleção natural, não é a população, nem sequer o indivíduo, é o gene. Né? Então, por isso, a gente pode entender por que, embora a população fosse crescer muito mais rápido se tivesse muito mais fêmeas do que machos, a razão sexual acaba sendo, de modo geral, 1 para 1. E quem percebeu pela primeira vez a resposta a isso, por que isso acontece, foi Ronald Fisher. Esse cara aí, fumante, né, inveterado, vocês vão ouvir falar bastante dele. Durante muito tempo foi meu candidato principal para o maior biólogo do século XX. Eu acho que hoje em dia eu escolheria Ernest Mayr, mas o Fisher é um monstro, né? E o livro de 1930, de onde saiu tudo isso, Genetic Theory of Natural Selection, é um livro fantástico, né? Em termos de intuição e tudo mais, né? E foi ele que percebeu isso. E ele raciocinou o seguinte: imagina que na geração parental você tivesse uma população com tamanho 110 indivíduos. E você tivesse, por exemplo, seria exatamente a mesma coisa se a razão sexual fosse invertida, só que ao contrário, mas como é o exemplo que a gente discutiu quando falou do crescimento de população, vamos considerar, nesse caso, que fosse 100 fêmeas e 10 machos. Se fosse 100 machos e 10 fêmeas, daria exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então, vamos dizer, você tem 110 indivíduos, 100 fêmeas e 10 machos. Então, na geração seguinte, geração P, geração parental, né? Geração F1, você tem, então, de novo, vamos supor uma população estável, se tivesse 110 indivíduos de novo. Então, cada mãe teria, em média, nessa população, cada mãe da geração anterior, cada mãe da geração P, teria, em média, 1,1 filhos na geração F1.
Porque você tinha 100 mães e 110 filhotes. Então, esses 110 filhotes são divididos entre as 100 mães. Por outro lado, cada pai da geração P teve 11 filhos na geração F1, tá certo? Então, porque você tem 110 bichos na geração F1 e você só tinha 10 pais na geração P. Então, cada um desses 10 pais da geração P teve 11 filhotes em média. Então, do ponto de vista da seleção natural, é melhor, neste caso, ser macho ou ser fêmea? É muito melhor ser macho, porque machos vão deixar uma quantidade muito maior de descendentes pelo simples fato de serem machos. Ou, se vocês preferirem o raciocínio do Fischer, o sexo mais raro vai ser sempre favorecido por seleção natural pelo mero fato de ser raro, porque ele, em média, vai deixar mais descendentes na geração seguinte, né, pelo mero fato de ser raro. Cada indivíduo daquele sexo, em média, vai deixar mais descendentes na geração seguinte pelo mero fato de ser raro. Então, nas gerações seguintes, qualquer adaptação que aumente a proporção de machos produzidos seria esmagadoramente favorecida por seleção natural. Isso balanceia a razão sexual. Então, o sexo que seja mais raro vai deixar mais descendentes em média, cada indivíduo daquele sexo vai deixar mais descendentes em média, pelo simples fato de aquele sexo ser raro, certo? Okay? Então, os indivíduos da geração seguinte vão ser divididos entre menos indivíduos do sexo raro do que indivíduos do sexo comum, certo? Então, o que a seleção natural vai tender a favorecer qualquer adaptação que aumente a frequência do sexo mais raro. E isso existe, a gente sabe que existe. Existe esperma que produz preferencialmente machos e fêmeas com características diferentes. Teve até um livro que saiu em português há mais de 10 anos, o original era The Sperm Wars, Robert Wright, e saiu em português, As Guerras de Esperma, não sei o quê. Então, você tem que... O esperma tem características diferentes, a vagina da fêmea pode ter pH diferente, favorecendo o esperma de um tipo ou de outro, a fixação no útero pode ser diferente para espermas de diferentes sexos, que leva à formação de indivíduos de diferentes sexos. Então, existem várias maneiras, obviamente, nenhuma delas consciente, óbvio, mas que são selecionadas para, então, alterar a razão sexual da prole, de maneira, então, a aumentar a produção de sexo mais raro. Com isso, você balanceia a razão sexual. Por isso, a razão sexual tende sempre a 1:1. Beleza? Agora, uma outra questão é a questão da duração da vida, né? E essa questão também foi respondida por Fischer no mesmo livro, em 1930, né? Então, Fischer e Yoda é aquele cavaleiro Jedi, né, do Guerra nas Estrelas, estavam batendo um papo filosófico, tomando sua cerveja verde, e, num certo momento, Yoda perguntou a Fischer: "Ó mestre, por que envelhecemos e morremos?" O que Yoda poderia responder a Fischer? O que Fischer poderia responder a Yoda? Então, o Fischer respondeu a Yoda com o modelo dele, de 1930, que seria, então, da evolução da senescência, né? Da evolução do envelhecimento, né? Então, Fischer pensou o seguinte: vamos imaginar que você tivesse dois losses gênicos, tá? Num desses dois lugares no cromossomo, num deles você tem um alelo que é letal. No momento que ele se exprime, ele mata 100% dos portadores, tá certo? No segundo lote, você tem um alelo regulador que controla em que momento da vida o primeiro alelo se exprime, ou seja, em que momento da vida o alelo letal se exprime. E nesse lote do gene regulador, você tem 3 alelos. Um deles faz que o alelo letal se exprima antes da época de primeira reprodução. Tá certo? Vocês estão vendo aí, esse gráfico está nascimento e morte no eixo horizontal, o output reprodutivo, né, a prole que é gerada,
né, em cada momento da vida. Então, naturalmente, tem uma fase juvenil antes da primeira reprodução, né? Nenhum organismo começa a reproduzir logo ao nascer, e aí você não tem nenhuma reprodução, depois você tem uma fase reprodutiva, e a prole gerada é representada por essa curva, então, pela área sobre essa curva, né? Então, a idade, quantos filhotes você tem ao longo da idade. Então, o primeiro alelo determina então que o alelo letal haja logo no início da fase reprodutiva, então mate o organismo logo antes da primeira reprodução. O segundo alelo determina que o alelo letal haja quando metade da reprodução já foi colocada. Tá? Então, metade da área da curva, né, por integral, está à esquerda dessa seta vertical aí que marca quando o alelo letal se exprime, e a segunda metade da reprodução está depois dessa faixa. Então, o alelo letal se exprimiria quando metade da reprodução já foi colocada, metade não. E o terceiro alelo, então, do gene regulador determina que o alelo letal se exprima quando toda a reprodução já foi feita. Então, seleção natural vai tender a remover um alelo letal. Mas com que força? Depende do gene regulador no outro locus. Então, por exemplo, se o gene regulador determinar que o alelo letal se exprima antes do início da reprodução, com que força a seleção natural vai remover esse alelo? Total. Porque quem tem o alelo letal não vai deixar nenhum descendente. Então, a seleção natural vai imediatamente remover todos os indivíduos que têm o alelo letal. Por outro lado, se o alelo letal se exprime no meio da reprodução, quando metade da reprodução já foi colocada no mundo e metade não, com que força a seleção natural vai varrer esse alelo? Metade da força, porque metade dos descendentes já foram colocados no mundo carregando esse alelo, tá? Carregando o alelo letal. Então, metade dos descendentes já foram colocados no mundo e vão eles mesmos reproduzir. Então, seleção natural, nesse caso, vai remover o alelo letal com metade da força. Por outro lado, se o alelo letal se exprime depois da época de última reprodução, com que força a seleção natural vai remover o alelo letal? Nenhuma. O alelo letal, nesse caso, é completamente invisível à seleção natural, porque todos os portadores já foram colocados no mundo carregando aquele alelo, tá certo? Então, moral da história, um princípio muito mais geral sobre seleção natural. Qualquer alelo deletério, letal ou não, mas qualquer alelo prejudicial, deletério, que se exprima depois da idade de última reprodução, é invisível à seleção natural. Não pode ser removido por seleção natural, porque os descendentes do portador desse alelo já estão lá. Certo? Beleza? Então, todo e qualquer alelo que se exprima depois da idade de última reprodução é invisível à seleção natural. Por isso, os efeitos dos alelos prejudiciais vão se acumulando depois da idade predita, né, esperada de última reprodução, e esse acúmulo de mutações prejudiciais é chamado, então, senescência, né? Então, eventualmente, esse processo leva à morte do organismo. Então, essa era a resposta que Fischer podia dar a Yoda. Por isso, envelhecemos e morremos. Beleza? Bom, e finalmente eu vou terminar, então, com seleção RK, com estratégia RK, né? Ou como vocês preferem, síndrome RK. Tá? Na verdade, minha vingança é que eu sempre vejo aula de estratégia bionômica muito dadas em função de estratégias RK, e essa é só uma maneira de ver a questão. E eu acho que outras maneiras estão mais interessantes. Então, eu não gosto de dar minha aula toda centrada em volta disso. E, bom, Vingança dos Caramujos vocês ainda verão. Mas, então, agora, o origem do conceito de RK, essa coisa de seleção RK, estratégia RK, vocês já viram antes em Ecobásica ou Ecologia Geral, o que seja, né? E, na verdade, esse conceito nasceu numa nota de pé de página, literalmente, num dos livros mais brilhantes, mais importantes, mais citados da história da ecologia, um livro maravilhoso, lindo, chamado The Theory of Island Biogeography, a Teoria de Biogeografia de Ilhas, de MacArthur Wilson, 1967. E nesse livro tem um capítulo chamado A Estratégia de Colonização,
onde eles, em algum momento, discutem a diferença na atuação da seleção natural à medida que uma espécie chega numa ilha e coloniza a ilha pela primeira vez e quando sua população vai crescendo nessa ilha. Então, eles falam que quando a espécie chega na ilha, uns poucos colonizadores, numa ilha vazia, um vácuo ecológico, sem competidores, provavelmente sem predadores, etc., o que acontece? Vai ser favorecido todo e qualquer gene que favoreça que a população vai crescer muito rápido. Vai favorecer uma reprodução muito grande, né? E botar indivíduos o mais rápido possível no mundo, porque, como não tem competição e predação, qualquer um que você colocar no mundo vai vingar. Então, a seleção natural vai favorecer isso. À medida que a colonização avança, a população daquela espécie vai aumentando, a maneira de agir da seleção natural vai mudando. E à medida que a população chega perto do seu valor de equilíbrio, que seria o K, tá, no modelo logístico, então você tem que a seleção natural passa a favorecer aqueles indivíduos que consigam se reproduzir alguma coisa, mesmo em situações de saturação ecológica, mesmo em populações muito altas, muito densas, perto do nível de equilíbrio, do número máximo, mas que consigam, ainda nessa condição, colocar uma reprodução de indivíduos que eles possam cuidar e fazer que deem certo nessa situação mais competitiva. Então, o R e o K, uma característica chamada de seleção RK, e o RK vem naturalmente dos parâmetros da curva logística que a gente falou antes. Então, o R é a taxa de crescimento, que é favorecida na seleção IR, e o K seria, do outro extremo, seria o K, que seria o número de equilíbrio da população no modelo logístico de Verhulst-Spiehl. Agora, isso então levou essa ideia de seleção RK primeiro, né? Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe que a ideia do MacArthur Wilson atribui mais a ideia a Eric Pianka, né? Um discípulo de MacArthur, que publicou na American Naturalist em 1970 o famoso artigo On RNK Selection, onde tinha então a famosa tabelinha, que está em tudo que é livro, texto, etc., das características de RK, ou seja, os organismos que seriam favorecidos, o tipo de característica que seria favorecida nos extremos desse contínuo, né? Na verdade, é um contínuo, né? Então, seleção R seria favorecida em situações de um clima variável e imprevisível, e seleção K de um clima constante e previsível, porque, claro, um clima imprevisível e variável fornece oportunidades para recolonização, fornece queda de população, oportunidades para aumento de população que vão favorecer R, enquanto K selection, constante e previsível, manteria as populações mais perto do K. R selection favoreceria uma mortalidade grandemente denso independente, enquanto K selection seria uma mortalidade denso dependente, porque teria a ver mais com competição, com predação, etc., com interações bióticas. A sobrevivência seria, então, R favoreceria uma alta mortalidade juvenil, né? Seriam organismos que teriam uma alta mortalidade juvenil. Você bota uma prole muito grande, então, com uma alta mortalidade, e seleção K, uma baixa mortalidade, os organismos seriam bem cuidados, etc. Numa situação competitiva, você teria uma mortalidade maior adulta, os organismos morreriam de velhos, depois, coisa e tal. Tamanho populacional no R seria variável, bem abaixo da capacidade de suporte, variando, flutuando, e na seleção K seriam constantes mais perto da capacidade de suporte. A competição na seleção R seria, obviamente, fraca, e na seleção K seria lenta. Então, a seleção R favoreceria a reprodução precoce, o mais cedo possível, pequeno tamanho populacional e semioparidade, reprodução única. Então, muitos filhotes, cada um de tamanho corporal pequeno e normalmente um único evento reprodutivo, enquanto a seleção K favoreceria uma reprodução mais demorada, investindo mais na produção de um filhote mais competitivo, com maior tamanho corporal dos filhotes, e heteroparidade, vários eventos reprodutivos, com poucos filhotes de cada vez, onde você pudesse investir na sobrevivência de um filhote no mundo competitivo. Então, isso seria a seleção K. E seleção R favoreceria tempos de vida curtos, normalmente menor que 1 ano, e seleção K, com heteroparidade, etc. A gente pode imaginar pela ideia do Fischer que quanto mais tarde for a reprodução, mais você vai deixando para depois a época que metade da reprodução já aconteceu, que toda a reprodução já aconteceu, e, portanto, a vida é mais longa, né? Então, tempos de vida longos maiores que 1 ano, né?
Então, agora esses conceitos têm alguns problemas conceituais aí. Então, seleção RK, na verdade, não faz muito sentido a terminologia, porque R, tudo bem, você pode imaginar que tudo que favorece um R maior está sob controle da seleção natural. Idade para a primeira reprodução, número de filhotes na prole, intervalos entre prole, tudo isso pode ser controlado por seleção natural. Mas não tem sentido falar em seleção K, porque K não é controlado pela seleção natural. K é o número de indivíduos que o ambiente consegue suportar. Portanto, K é controlado por fatores do ambiente que estão fora da ação da seleção natural agindo sobre os indivíduos daquela espécie. Então, tem sentido falar em seleção K. Por isso, muitas pessoas falam de estratégias K. Estratégia é aquela ideia para justamente dizer que as coisas não são meras respostas individuais, mas são padrões evoluídos por seleção natural. Então, você teria estratégias RK. E, hoje em dia, você tem coisas que, na verdade, inclusive, a gente pode pensar que eu vou falar mais sobre isso logo, mas nem todas as características estão sob efeito direto da seleção natural. Na verdade, algumas delas podem estar desse conjunto de características e outras não, mas outras cada uma vai sendo carregada junto, né? Então, por exemplo, organismos grandes têm tempo de vida mais longo porque são grandes e tudo mais. Então, você vai ter, na verdade, as pessoas já não falam tanto em estratégias RK, ou ainda falam, mas algumas pessoas falam também, acho mais correto, em síndromes RK. Síndrome é o termo mesmo emprestado da medicina. Síndrome é um conjunto de características que aparecem associadas. Então, você tem dois conjuntos de características que aparecem associadas em organismos que são R-estrategistas e K-estrategistas. E uma seleção RK foi muito criticada, entre outros autores, no artigo clássico de Richard Leon, tem Stephen Jay Gould, que a gente falou na discussão da aula passada, de 1979, que era sobre o panglossianismo, né, no pensamento evolutivo. Panglossianismo é do Dr. Pangloss, que é o personagem principal de um romance chamado Cândido, de Voltaire. E o Dr. Pangloss é aquele cara que tinha um otimismo incurável, que dizia que a gente vivia no melhor dos mundos. Então, ele dizia, por exemplo, que era mais do que claro, porque nós temos nariz, é mais do que claro que o nariz foi uma coisa que nos foi dado para segurar óculos. O nariz existe para segurar óculos, esse tipo de coisa, né? Nós todos vivemos no melhor dos mundos possível, né? Então, né? E, na verdade, as pessoas às vezes tendem a olhar para os organismos, sob o ponto de vista de estratégia RK, como sendo tudo evoluído em função de estratégia RK. Isso provavelmente não é verdade. Por exemplo, baleias são muito grandes, provavelmente não por causa de razões reprodutivas ou competitivas, mas baleias são muito grandes por causa de isolamento térmico, porque um bicho muito grande tem superfície relativa menor, que o volume cresce ao cubo, a superfície ao quadrado, então tem superfície relativa menor e perde menos energia. Então, se você vai viver em águas muito frias, é vantajoso que você tenha um tamanho corporal muito grande. O tamanho corporal médio de mamíferos árticos é muito maior que o tamanho corporal de mamíferos de qualquer outro lugar do mundo. É só ver as focas, elefantes marinhos, etc., e ver o tamanho médio corporal disso. Então, na verdade, isso pode não ter nada a ver com estratégia reprodutiva, pode não ter nada a ver com seleção RK. Né? Mas no momento que você tem um bicho muito grande, por exemplo, isso afeta a duração de vida, porque o bicho vai demorar mais a se formar embriologicamente até o momento de primeira reprodução. Então, isso interage com as características reprodutivas, tá certo? Então, síndrome RK é uma terminologia mais segura porque impede esse panglossianismo, de ver que todas as características do bicho teriam sido evoluídas em função de estratégia RK, o que geralmente não é verdade. Os bichos têm características evoluídas por outras razões também e por estratégias de RK. Agora, de qualquer forma, essa é uma dicotomia útil. Né? Quando você fala de estratégias RK, uma dicotomia útil, que se aplica na natureza, em muitos casos, bastante bem. Né? Então, por exemplo, você tem essa escala aí,
Então, por exemplo, desde mexilhões, né, peixes, anfíbios, mamíferos pequenos, grandes, etc., mostrando quantos filhotes você tem por ano. Então, sei lá, você tem lá um mexilhão que tem 500 milhões de filhotes por ano, um peixe que tem 8.000 filhotes por ano, um sapo 200, um coelho 12, um puma 2, um chimpanzé uma, né? Né? Então, isso tem uma relação inversa com o cuidado parental. Então, esses bichos que têm estratégia mais K, direita na figura, têm um output reprodutivo muito menor, têm muito menos filhotes, muito mais espaçados, mas justamente tem um cuidado parental cada vez maior, enquanto o mexilhão não tem cuidado parental nenhum, né? Os bichos são colocados na água e na ínfima proporção deles sobrevive, né? E um chimpanzé tem um cuidado parental bastante extremado, né? Então, isso é um gradiente, isso é um contínuo, né? As coisas vão mudando gradativamente de uma coisa para outra. Não, a gente tem sempre a interpretar como sendo duas pontas, duas categorias, mas não são duas categorias, são dois contínuos, onde gradativamente você vai passando de uma coisa a outra. Isso tudo são coisas, então, que a noção, a ideia de estratégia de RK ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo no mundo. Agora, eu vou terminar mostrando outro exemplo para vocês, e esse exemplo é desse gastrópodozinho, que parecem fendas de rocha. Esse gênero é bastante comum aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, litorina, né? E esse gênero tem várias espécies em outros países. Então, é um gastrópodo pequenininho que ocorre em fendas em costões rochosos, né? Nos próprios costões rochosos. Então, no país de Gales, litorina é representada por uma espécie chamada litorina rudis, que foi estudada, então, por Hart e Begon, em 1982, que é um trabalho muito interessante. Então, na verdade, as populações de litorina no país de Gales ocorrem em duas situações ecológicas muito diferentes. Na primeira, então, seriam falésias, né, que são penhascos rochosos verticais com pequenas fendas nas rochas, né? As litorinas, então, se abrigam nessas fendas das rochas. A principal fonte aí de mortalidade ou é a competição com as próprias litorinas, que com uma disponibilidade de abrigo muito pequena, uma litorina pequena, fraca, muitas vezes não consegue se estabelecer numa fenda, é expulsa por outras litorinas e cai e morre, ou predação por pássaros que predam as litorinas dentro das fendas de rochas, né? Outras populações de litorina ocorrem em ambiente muito diferente, que é o costão rochoso de inclinação suave, onde a fonte principal de mortalidade são as ressacas. Você tem em Gales, né, que é voltado para o Oceano Atlântico aberto, você tem ressacas homéricas, e quando você tem essas ressacas, as litorinas são arremessadas contra as pedras, coisa e tal, do costão, e as litorinas menores acabam quebrando e morrendo, coisa e tal. Então, a primeira situação, os penhascos rochosos, favorece a litorina com as seguintes características. Primeiro, conchas finas. Tudo comparativo, tá? Tudo comparando com o costão. Primeiro, conchas finas, porque não precisa a concha ser grande para fornecer proteção contra quebrar, contra as pedras, porque não existe esse problema, né? Então, as conchas são relativamente finas. E o tamanho pequeno. O tamanho pequeno porque favorece as litorinas encontrarem um abrigo nas rochas. As litorinas menores conseguem ter muito maior disponibilidade de abrigo e se encaixar lá, né? Então, uma maturidade precoce, né? Quer dizer, na verdade, os litorinas são pequenas, elas têm uma reprodução cedo na vida, né? Elas não investem muito em crescimento, porque elas não precisam ficar fortes contra a ressaca, então, não investir muito em crescimento, aquele negócio das rubricas, a energia é investida em reprodução, então ela amadurece cedo e tem filhote cedo. E tem um alto esforço reprodutivo, né? Por causa disso, não está investindo em crescimento, tem um alto esforço reprodutivo. E ela tem poucos filhotes grandes, porque justamente as litorinas, quando nascem, já precisam ser quase do tamanho dos adultos, porque elas vão competir pelo espaço das pedras com os adultos. Os adultos também são pequenos, mas os filhotes nascem quase do tamanho dos adultos para conseguir achar um espaço nas rochas sem serem expelidos. E quem não consiga um espaço nas rochas ou cai ou é morto pelos pássaros.
Agora, na população com costão rochoso, quais são as características? Primeiro, conchas grossas, porque bichos que conseguem sobreviver ao impacto da ressaca sobrevivem melhor. Segundo, tamanho grande, pela mesma razão, bichos grandes, fortes, que vão sobreviver à ressaca. Terceiro, maturidade atrasada, porque o bicho não investe tanto em reprodução, investe em crescimento para ficar grande e forte, para poder passar rápido por aquele estágio de crescimento, para poder chegar justamente num tamanho grande ao adulto, né? E aí você tem o quê? Você tem um baixo esforço reprodutivo, porque a energia está sendo toda voltada para o crescimento, né? Então, os bichos estão crescendo para rapidamente chegar ao tamanho adulto. Aí, quando eles têm maturidade atrasada, né, estão investindo no crescimento, quando eles têm filhotes, eles têm muitos filhotes pequenos. Por quê? Porque a sobrevivência é imprevisível e é denso independente. Eles têm muitos filhotes pequenos, vão colocar um monte de filhotes na água, grande parte dos casos vão ser mortos nas ressacas, um monte deles vão morrer e alguns vão vingar. Mas não adianta ter filhotes um pouco maiores, filhotinhos um pouquinho maiores, um pouquinho menores, que vão ser estilhaçados pela ressaca da mesma forma. Então, você tem muitos filhotes pequenos. Então, vamos lá, vamos fazer um corinho e vocês vão me dizer cada uma dessas características, se ela é R ou se é K. Vamos lá. Conchas finas, R. Conchas grossas, K. Tamanho pequeno, R. Tamanho grande, K. Maturidade precoce, R. Maturidade atrasada, K. Alto esforço reprodutivo, R. Baixo esforço reprodutivo, K. Poucos filhotes grandes, K. Muitos filhotes pequenos, R. Então, quer dizer, a população dos Nitolina no penhasco é um mosaico de 4 características R e uma K. E a população no costão rochoso é um mosaico de 4 características K e uma R. Mas mais interessante ainda é se a gente pensar nas características dos ambientes. O penhasco rochoso é um ambiente altamente competitivo, saturado, com população estabilizada, fatores bióticos, competição, predação, etc., estável. O costão rochoso é um ambiente instável, com mortalidade densa independente, fatores abióticos, mortalidade catastrófica, não sei o quê. É um ambiente favorecendo toda hora a recolonização e tudo mais, é um ambiente completamente R. Então, o ambiente K favoreceu 4 características R e uma K. E o ambiente R favoreceu 4 características K e uma R. Moral da história, é a vingança dos caramujos. Tá? Seleção RK, estratégia RK, ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo no mundo. É uma generalização útil que ajuda, sim, muito a entender o que está acontecendo no mundo. Mas facilidade de ser estudado nunca foi pressão de seleção natural. Portanto, existem exceções e nada substitui que a gente entenda o que está acontecendo com os bichos, né? Então, essas generalizações teóricas são úteis? São extremamente úteis e nos ajudam tremendamente a entender o mundo. Mas a gente sempre tem que estar alerta para o fato de que RK, como toda e qualquer outra coisa, também tem exceções, também tem casos que não são bem explicados. Por isso que a gente tem que entender a história de vida do bicho para entender o que está acontecendo. Então, mensagens para levar para casa dessa aula. Bionomia envolve adaptação a demandas conflitantes em sobrevivência e reprodução. Tá? Essas adaptações afetam, por exemplo, quando reproduzir, quantas vezes, quantos filhotes ter em cada evento de reprodução e a duração da vida. O conceito de estratégias RK é uma maneira útil de organizar esses padrões, mas que nem sempre se aplica. Muitas vezes, geralmente se aplica no mundo natural, mas nem sempre se aplica. Obrigado a vocês.